Olá, meus amigos, tudo bem? Está começando mais um 10 Mais Podcast, o podcast oficial da Fenamilho. Me sinto privilegiado em estar aqui nesse parque com o nosso estúdio fixo e privilegiado também porque ontem entrevistei o governador e hoje estou entrevistando duas pessoas aqui também fantásticas, empreendedores, né? Então, essas são as oportunidades que a gente acaba recebendo de tomar uma iniciativa de estar aqui junto na feira, né? Então, eu quero já apresentar então dois caras, né, que abraçaram a ideia junto com o Grupo 10 Mais, que é o pessoal da Arquitê. Então, bom dia, Bruno, bom dia, Failon. Gostaria que vocês dessem o bom dia, a saudação de vocês para todas as pessoas que estão nos assistindo aí ao vivo e também posteriormente com esse episódio gravado. Bom dia, pessoal. Então, bom dia, William. Agradecer primeiramente aí a parceria com o Grupo 10 Mais. Eu sou o Bruno, arquiteto, formado final de 2016. Sou especialista em gerenciamento de obras e proprietário da Arquitê Arquitetura Criativa, que trabalha hoje em parceria junto com o colega Failo. Vou deixar ele se apresentar aí para vocês. Bom dia, pessoal. Como o Bruno comentou, né, para nós é um prazer estar aqui no Grupo 10 Mais Podcast, né, o pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo, né, e também eu sou arquiteto urbanista e estou com parceria com o arquiteto Bruno aqui da Arquitê. Que massa, que maravilha. Obrigado por estarem contando conosco, depositando sua confiança, né, no Grupo 10 Mais aqui como patrocinador ouro dessa edição da Fenamilho. Então, nós somos o podcast oficial da feira. Você provavelmente está assistindo esse episódio no nosso canal, no Grupo 10 Mais e também no canal oficial da Fenamilho. Bom, eu queria perguntar para vocês, então, algo assim bem pessoal, algo... como que surgiu essa ideia da arquitetura na vida de vocês? Fiquem à vontade para começar, qualquer um, a falar sobre como que a arquitetura inspirou na vida de vocês, como que ela entrou na vida de vocês. Cara, então, assim, eu optei, na verdade, por fazer arquitetura por conta de toda a gama de abrangência e diferença na vida das pessoas que a arquitetura oferece. Então, esse foi o principal motivo. Eu sempre tive um gosto pelas artes, no geral, e pensando naquilo que a gente pode oferecer para as pessoas, no que a arte pode oferecer para as pessoas, eu achei e continuo acreditando que a arquitetura é o meio de unir tudo isso e poder projetar, né, de verdade, bem como a profissão para as pessoas algo melhor. Então, esse foi para mim um grande motivo. E aí depois, no desenvolver do curso de arquitetura, a gente vai descobrindo mais coisas que vão englobando mais a vida das pessoas e o quanto essa profissão é importante e ela atua diretamente no que as pessoas sentem, no que as pessoas vivenciam. Eu costumo falar que a arquitetura ela é o pano de fundo, ela é o palco para quando as pessoas poder desenhar, para as pessoas poder viver, para as pessoas poder se desenvolver e desenvolver a sua vida. Então, ela não é simplesmente só pelo belo, enfim. O belo contempla tudo isso, mas ela vai muito aquém. Que legal, muito bacana te ouvir. Failo, e para ti? Isso mesmo. Eu comecei a pensar fazer arquitetura quando uma reforma em casa. Uma reforma em casa mudou a minha visão. Eu lembro que nós tínhamos uma casa e nós tínhamos que reformar. E daí começou aquela reforma, né? E a vida da gente vive em reforma também. Minha casa vive em reforma. E um fato muito engraçado, que daí uma vez eu fui no escritório de arquitetura e ela era uma edificação antiga, né? E eu lembro de que eu tinha uns 7, 8 anos, eu entrei lá naquela casa antiga e dentro era tudo moderno, sabe? Com computador. E eu me encantei com aquilo. Falei, gente, é isso que eu quero fazer, né? E também ter essa visão também de que a arquitetura muda a vida das pessoas, né? Ela vai te trazer benefícios, ela te traz sensações, né? Ela consegue agregar sensações e isso me motivou na minha graduação, né? De arquiteto. Que legal, então uma inspiração que veio desde pequeno, né? Sim. Então, o Failo,
provavelmente ele vai lembrar, mas minha mãe é amiga da mãe dele. Nós fomos praticamente vizinhos ali durante a infância, né? Separando por 1,4 quadra, né? Basicamente. Então é legal quando a gente identifica lá uma habilidade, né? Ou digamos que desenvolve aquele olhar para algo na infância e traz isso para a vida adulta, né? E transforma em carreira. Para mim, para o Bruno, né? Muito tempo foi assim também. A questão de despertar para a música lá no começo, né? Na infância. Ganhei um violão com 6 anos e aí depois já trabalhar com isso. E depois a gente vai indo para outras áreas também, né? Acaba se ocupando. E a gente até deu uma entrevista ontem na rádio ali passando, que a música ela exige um comprometimento integral, né? Então, em forma de respeito, a gente resolveu se abdicar um pouco assim da questão profissional, de seguir uma agenda, cumprir, né, horários. Mas não é o caso de vocês. Vocês conseguiram seguir, priorizar tudo isso. E eu quero entender como que vocês se juntaram, na verdade, né? Então, como que surgiu, então, a empresa? Então, eu iniciei a arquitetura criativa em 2020, bem no ano da pandemia, né? Então, eu trabalhava em parceria com outro profissional. Bem recente, né? Sim. E eu tinha algumas ideias, né? Aquela vontade de colocar isso em prática. Eu estudei muito e me organizei muito antes de lançar, de fato, a arquitetura criativa, a Arquitê. E eu sempre tive um olhar para a arquitetura que eu considero um pouco diferente. Então, a Arquitê surgiu nesse momento, surgiu na sala da minha casa, né? Na verdade, foi ali que tudo começou, a Arquitê de fato, assim. E eu comecei a desenvolver, sempre acreditei no meu trabalho, acreditei naquilo que eu estudava, acreditei em tudo e acabei crescendo um pouco aí. Aí, no ano passado, né, eu senti que o escritório estava precisando de mais um profissional, né, além dos estagiários. Então, a gente precisava de uma responsabilidade um pouco maior, né, dentro do escritório. E acabei conversando com alguns colegas e conversei com o Failo, enfim, a gente, né, afinou a nossa parceria ali. Vocês eram colegas na faculdade? Não. Eu me formei um pouco antes. O Failo ele acabou entrando depois ali na mesma universidade que eu. Acabou saindo também da universidade depois. Ele pode falar um pouco melhor sobre isso. E a gente já se conhecia do curso, enfim, né, da universidade. E é curioso, né? Porque cada um vem com uma bagagem, né? O Bruno também já tinha tido uma experiência também antes, né? Até fundar a Arquitê. Eu me formei, né? Sou egresso da Unicruz, né? Me formei na Unicruz. E fui convidado pela gestão do prefeito Jacques a integrar a parte técnica na Secretaria do Planejamento. Eu fiquei ali 2 anos na Secretaria do Planejamento, né? E daí vi a necessidade de empreender também, de buscar novos caminhos, né? De fazer essa mudança do setor público para o privado. Eu sempre fui muito do público, né? O meu trabalho, antes também, quando estagiário, eu trabalhei na Secretaria de Obras do Estado, depois consegui migrar recebi o convite do prefeito para integrar a Secretaria de Planejamento. E via também a necessidade também de ir para o privado. De conversando com o Bruno também, e nos alinhamos, né, em pensamento, né, eu acho que esse alinhamento é muito importante para a empresa, né, essa identificação, né, e daí resolvemos a seguir caminhos juntos, né, visando a prosperidade da marca Arquitê, né. Que legal, que bacana. Acho que isso é fundamental, né, pessoal, sobre a questão do propósito, né? A identificação de ideias, a sinergia, a sintonia. Acho que isso é o primeiro passo para que tudo comece a acontecer e tudo fluir naturalmente. Logicamente, depois vem comunicação, vem gestão de conflitos, né? Que isso acontece em todos os lugares, né? Em determinados momentos. Então, isso é bacana quando se encontram 2 ou mais pessoas que têm esse mesmo objetivo de somar, de crescer e se desenvolver. E a gente sempre fala aqui no grupo, já puxando esse gancho,
que 2 pessoas ou mais no mesmo intuito, no mesmo objetivo, pode ser considerado mente mestra, né? Napoleão Hill, né? Então ele fala muito sobre isso e é uma das inspirações da criação do grupo. E quando eu trouxe isso para vocês, vocês também entenderam já a ideia de cara. A gente até vislumbrou um projeto muito maior para esse stand aqui, né? Acho que a gente pode falar abertamente na questão de estrutura física, né? Isolamento acústico. A gente desenhou algo e que realmente a gente ficou apaixonado por tudo que vocês fizeram, né? E assim, como a feira ela é muito dinâmica, muito rápido, a gente acabou tendo pouco tempo também para montagem, a gente teve que readequar, né? E realmente a gente está num espaço excelente aqui de visibilidade, mas a gente pretende, né, da nossa vontade, do nosso interesse, seguir adiante com essa parceria ainda mais, para a gente poder seguir os próximos passos, né? E próximos passos do Grupo 10+, né? Já não vou dar tanto spoiler, mas eu gostaria de saber de vocês, né? Quais seriam assim as projeções, as ambições da Arquitê. Cara, a Arquitê segue um propósito muito firme e indiscutível, a gente não abre mão disso. Nós trabalhamos com alguns valores, né, internos nossos e que nós buscamos isso e projetamos isso para os nossos clientes. Acaba que, normalmente, pessoas com mesmos propósitos, mesmos valores, como foi o caso do Grupo 10+, acabam se aproximando e a gente acaba criando laços bem fortes assim, com os nossos clientes, porque nós buscamos, no nosso escritório, uma arquitetura que a gente sempre fala que é de resultado. O que significa isso? Uma arquitetura de resultado, ela vai muito além do que a gente vê numa revista, do que tem nos sites aí, Pinterest, enfim, todos eles. Ela vai muito além disso. O belo da arquitetura, nós entendemos que é algo fundamental, né? Mas que ele pode ser subjetivo. Porque o que pode ser bonito para mim, pode não ser bonito para ti. Então, ele engloba essa parte da arquitetura, mas ele ainda assim é subjetivo. Diferente do resultado. O nosso foco lá no escritório, a gente atende muitos projetos residenciais, mas o nosso foco lá no escritório são projetos comerciais. A gente busca o resultado através deles. Por que nós optamos por esse nicho? Apesar de, reiterando, atendermos projetos residenciais. Nós optamos pelo nicho comercial, porque o projeto comercial ele tem 2 tipos de usuários, normalmente. Nós temos o cliente, a pessoa que nos contrata, e nós temos o cliente do nosso cliente, que é a pessoa que vai de verdade usufruir e é a pessoa que vai, é a persona, na verdade, que vai dar o resultado para o nosso cliente. Então, são 2 fatores. Eles acabam se tornando um pouco mais complexo. E isso nos motiva, né? E nos desafia. Porque, normalmente, o empresário, o cara que vai investir o dinheiro, o cara que vai investir no espaço dele, ele precisa ter retorno quanto a isso. E quando ele tem retorno, ele tem resultado. É lógico que qualquer empreendimento ele não vai depender 100% da arquitetura. Você não vai lá investir no seu espaço e ter esse retorno porque investiu um dinheiro lá, enfim. Não é assim que as coisas funcionam, né? Ele precisa muito do propósito da empresa, precisa muito entender o que é essa empresa, como que ela atende, qual é a demanda, né? O que eles imaginam tanto para o agora quanto para o futuro dessa empresa. Então a gente tem essa conversa mais extensiva, esse briefing que a gente faz para entender um pouco mais, para poder projetar algo voltado para aquela empresa. A arquitetura é algo que é atemporal, né? O propósito de uma empresa ele pode até evoluir, mas na sua essência, qualquer empresa ela permanece a mesma. Então, pensando nisso e alinhando tudo isso com a arquitetura, a gente percebe que mesmo que você modifique, mesmo que você daqui a pouco faça um novo desenho da sua marca, a essência dela
na origem, é a mesma. E a arquitetura precisa ter essa essência. Existem muitos casos, artigos, estudos, que mostram que mesmo você trocando, investindo mais ou menos, ou readequando, faz com que as pessoas se sintam melhor ou pior dentro de um espaço. Então, o nosso objetivo, né, como escritório de arquitetura, é modificar tanto a vida das pessoas, no caso empresários, toda a questão tanto público quanto privada, mas para fazer com que essas pessoas tenham resultado com os negócios delas. A gente sempre fala para os nossos clientes que o objetivo nosso é que eles tenham retorno e resultado com tudo aquilo que a gente projetou, né? Algumas questões que nós comentamos, até próprios detalhes do próprio briefing que nós realizamos lá antes de projetar, qual é a maneira de atendimento, qual é a abordagem, qual é a roupa que o funcionário, o colaborador de vocês está usando, né? Como que funciona, o que isso está conectado com o propósito, porque são detalhes, né? São muitos detalhes e cada um deles, né, no todo faz toda a diferença e todo né, essa prosperidade acontecer, a venda acontecer, as pessoas se sentir bem ali. Então, esse somatório é o nosso objetivo, né? Sim. Atuar em parceria com o nosso cliente. Maravilha. Eu acho que é muito da coerência, né? Coerência e congruência do negócio. Então, a arquitetura, ela não é uma peça única que vai determinar, então, o sucesso de uma empresa, assim como a situação financeira não determina, assim como o marketing não determina, como o departamento comercial, enfim, todas as áreas, né? Um objeto com uma perna só não se sustenta em pé, né? Então, eu acho que é muito da coerência. A gente tenta utilizar bastante aqui no grupo, né? Então, ter uma proposta comercial bem feita, ter uma marca que as pessoas talvez identifiquem o que a gente quer passar, né? A questão do número, a questão das cores, né? Eu até gostaria de perguntar para vocês, assim, o que remete a vocês a marca do Grupo 10+, e ali nesse desenvolver de todo o projeto que vocês fizeram para nós. Em relação assim ao grupo, quando a gente conversou, né, a respeito, nós nos sentimos muito próximos, porque existem muitos pontos em comum, tanto do Grupo 10+, quanto do nosso escritório, dos propósitos do nosso escritório. Então, a gente entende que o Grupo 10+, são 10 pessoas unidas com um propósito para que, a partir, né, dessas 10 pessoas, elas possam modificar ou melhorar ou instruir ou abrir portas para outras pessoas, para a nossa sociedade, para outros empresários, de uma maneira, claro, alinhado com os valores que vocês prezam, mas esse resultado que vocês possam oferecer a outras pessoas também. Porque ninguém faz nada sozinho e ninguém guarda todo o conhecimento para si, né? É importante a gente difundir conhecimento, trocar ideias, conversar, e é sempre importante assim também organizar e se comunicar, tanto o Grupo 10+, quanto cada um dos 10, quanto outras empresas, porque a gente sempre está crescendo, a gente sempre está aprendendo um pouco mais com o nosso cliente, a gente está sempre aprendendo um pouco mais, trocando uma ideia. Às vezes, numa fila de mercado, tu está ali, tu encontrou alguém, tu trocou uma ideia, tu está aprendendo alguma coisa a todo momento. Então, esse alinhamento que a gente enxerga assim, entre o Grupo 10+, e o nosso escritório também. Que show, muito bacana. E para ti, Faelo, como que é para ti, assim, a primeira impressão que tu teve alguns meses atrás e agora, assim, como que tu percebe a questão da identificação? No processo criativo ali do projeto de vocês, né, eu já conhecia um pouco a marca antes, né, acho que por uma questão de amizade também que eu tenho com alguns integrantes do grupo, né, mas está sendo, né, e é um desafio para nós quando tu nos propôs esse desafio, né, de criar um espaço alinhado com os teus valores, com os valores dos 10+. E eu admiro muito o Grupo 10+,
né? Eu acho que realmente, como o Bruno explicou muito bem, né, na colocação dele, né, são 10 pessoas que podem abrir portas para mais 10 pessoas, mais 20 pessoas, mais 30 pessoas, né? E a gente não cresce sozinho, né? A gente cresce juntos, né? E isso é real, né? A gente vive aprendendo, né? Como falou, numa feira, no mercado, uma coisa, a gente sempre está aprendendo alguma coisa com alguém, né? E ter essas 10 pessoas como referência, né, para instruir, isso é fantástico. Que legal, muito bacana. Obrigado pelas palavras de vocês. Digo mesmo em relação à reciprocidade, né? Nós conversamos ali em grupo, fizemos várias reuniões e a gente escolheu a empresa de vocês em conjunto. A gente sempre faz as decisões, no caso, estratégicas, dessa parte, enfim, que vai determinar uma nova direção, uma escolha, a gente faz em conjunto. Essa decisão ela tem que ser de grande parte do grupo ou unânime, dependendo da situação, e realmente, como a gente conversou, foi unânime ali a decisão. Por proximidade, né, um pouco, mas em relação a entender como que vocês trabalhavam, né? Alinhamento de valores. Um alinhamento, né? Alinhamento. Assim como a própria formação do grupo, né? A gente falou quinta-feira lá no episódio do Quintal do Primos, que o Bruno talvez é a pessoa mais que eu conheço há mais tempo no grupo, eu acho, né? O Felipe talvez também. O Felipe um pouco mais, porque desde a infância, assim, desde o tempo que ele jogava futebol com o meu irmão, o Felipinho. Ah, sim. O Felipinho há uns 20 anos, o Bruno há uns 15, talvez, 16. Né? E aí a Aline, por exemplo, eu conheci ela 2 semanas antes de entrar no grupo. Então, é muito relativo, sabe? Não é essa questão assim, só de amizade. Quando tu vê que bate a sintonia da questão de objetivos, a pessoa, quero crescer e se desenvolver. Não importa classe social, situação financeira, enfim, carreira, né? Porque todos nós temos carreiras distintas, apesar de se conectar em alguns pontos, né? Em habilidades. Mas esse é muito bacana. E o que nos conectou exatamente assim foi o Sebrae, né? Eu quero trazer um abraço aqui para o pessoal do Sebrae, em nome da Grace, que assim, todos nós temos um carinho muito grande por ela, por tudo que ela nos fez e ainda tem para fazer em relação aos eventos presenciais. O próprio projeto, né, tem a plataforma Unio e até vou fazer um merchan aqui gratuito para o Sebrae. O Sebrae ele promove uma plataforma, né, pessoal, que se chama Unio, onde o produtor pode se cadastrar e o cliente pode se cadastrar. Então, se você pensa em abrir uma empresa, por exemplo, né, desde as coisas mais básicas, criar uma marca, até o auxílio para abrir o seu primeiro CNPJ, o Sebrae ele consegue te apoiar. Em alguns fatores, né, como o projeto de arquitetura, por exemplo, o Sebrae cobre 60% do projeto. Vou ampliar para uma estrutura física, então, no local físico, ele também cobre o valor do projeto em 60%. Ações de marketing, criação de marca, ele também cobre 60%. Então, são inúmeros pontos lá que é só acessar a plataforma da Unio, se cadastrar, navegar lá, buscar quais são os prestadores de serviço para aquilo que tu precisa, né? E ver qual tu se identifica mais e fazer uma cotação. E foi isso que a gente fez. A gente escolheu o escritório de vocês ali de forma unânime no grupo. Né? O Sebrae ele funciona para nós como um elo, né? É o nosso elo também. E um abraço à Grace, que também nos presta, né, Bruno, todo um suporte, tanto com a plataforma quanto a estrutura do Sebrae, né? Eu tive a oportunidade de ir a algumas missões promovidas pelo Sebrae, né? E realmente ela é um elo de ligação. É um elo incrível, né? Nós promovemos então um evento, a imersão, protagonismo feminino em março, dia 19 de março, teve participação do Sebrae. A gente vai promover outro em junho, em alusão a 1 ano do Grupo 10+, dia 29 de junho. E falando em aniversário, hoje, dia 29 de abril, a gente completa 10 meses. O Grupo 10+, 10 meses. E aí a gente vai fazer uma ação aqui durante o parque, a gente vai percorrer, distribuindo 10 vouchers de R$10 do iFood, mais outros parceiros também vão estar envolvidos, tentando perguntar para as pessoas o que precisa acontecer no teu dia para ele ser 10. Que legal. Então Parabéns a gente vai pela tentar iniciativa. conectar um pouco mais as pessoas, né? Vale lembrar que a gente está fazendo matéria aqui de todas as áreas do parque. A gente foi no carrinho choque no parque de diversões, para te ter uma ideia. Então todas as áreas a gente está percorrendo para mostrar para a população que a feira está bonita,
que a cidade merece esse respaldo, né? Da gente voltar a falar bem da nossa cidade, eu acho que isso está acontecendo e está num caminho bem bacana. Eu acho que essa feira, né, vem num momento muito especial, né? 20ª edição da feira, né? Eu tive o prazer também de auxiliar na parte da comissão também da 20ª edição. Um abraço ao Voésio, o presidente da feira, né? O José Nilton, vice-presidente, né? Que realmente, né, a feira está bem estruturada, né? Toda a parte de entretenimento, né, Bruno, tá? Eu vejo que está muito bem equilibrada também. O Wagner, né, faz as atrações do show, né, William? Isso. E não tenho o que falar da feira. Eu acho que a feira tá bem interessante mesmo. É verdade. E para ti, eu já ia fazer essa pergunta junto com esse gancho, né, da percepção de vocês aí da Fenamilho desse ano. E como o Failo falou, vem essa organização de todas as áreas, da parte de show, dos pavilhões, expositores, Campo Tech, que a gente vai visitar hoje à tarde, as palestras no auditório, parque de diversões, praça de alimentação. Então, tá tudo equilibrado, digamos assim, né? Então, a questão da fiscalização dos bombeiros também está tudo em dia. A gente entrevistou aqui a Major Telochin no episódio número 10 e ela falou sobre as adequações que a feira fez antes de começar. E a gente lembra, né, como foram as últimas. Correu o risco da feira até não acontecer. Então, esse ano foi tudo resolvido já de forma prévia. Mas, Bruno, para ti, qual que é a tua percepção assim, da feira esse ano? Cara, eu acredito assim, ó, primeiro que é importante tanto para o município quanto para a nossa região, porque eu sempre falo e repito milhões de vezes, eu acredito muito na nossa cidade, eu acredito muito na nossa região, e eu acho que a feira acaba que ela torna um marco, de certa forma, regional, para que as pessoas possam não só visitar a feira, mas também conhecer o nosso município, conhecer empresas, né, tanto da região quanto as da nossa cidade aqui, para que elas possam entender como que funciona, como é que é, a Santo Ângelo em si pode oferecer para os demais. Ela basicamente sintetiza tudo isso. Eu acho que é importante. Eu acho que isso acaba que valoriza e engrandece muito, né, a todos, tanto a parte populacional quanto a parte empresarial, enfim, toda essa gama aí regional principalmente. Legal, legal. E nós também temos muito a agradecer a toda a comissão, Voese, enfim, a gente vai esquecer nome, né, se a gente começar a citar, mas em todos no geral. As 10 entidades se compõem, né? Isso. A comissão da feira. Uhum. Prefeitura Municipal, então o Jacques também esteve aqui conosco ontem, na sexta-feira, para nos dar uma entrevista e foi muito bacana. O Jacques, que foi meu professor na faculdade, né, de estatística, lá de administração na IESA. Então a gente já pegou esse lado dele, sabe, um pouco mais pessoal, como que ele entrou na política. Então depois também a gente falou sobre os desafios, né, da gestão municipal perante uma feira, a terceira feira no mandato dele. Então a gente está assim, fazendo uma cobertura bem bacana. Nós tínhamos em contrato aqui com a feira 6 episódios. 6 episódios da feira inteira dos 10 dias. Chuta um número aí. Que número será que é esse episódio de hoje aí? Cara, sei lá, 19º? Quase. Eu não estava conversando, né? Eu acho que é o 25º, ó. 21º. Primeiro. Então, de 6, já estamos em 21. E ainda tem toda a programação do dia. E tem a programação de amanhã ainda, que a feira encerra, né? A nossa meta agora é bater nos 30. Sabe o que nós estávamos falando, eu acho muito legal do estúdio ser próximo à rua, né? Porque tu vê essa questão do pessoal passando, né? Isso é muito interessante. É muito legal. Tava aqui, ó, está sentado aqui o Wagner, né? Que é responsável pelos shows, né? Tá passando a parte da comissão lá, então tu vê esse movimento, é muito interessante É muito legal, nós ficamos privilegiados aqui pelo espaço. E à noite aqui, ó, esse camarote fica cheio. A gente fica visto, né? Nós estamos numa vitrine aqui, todo de vidro e bem iluminado, então as pessoas acabam
Percebendo bastante. Bom, queria perguntar para vocês se tem algum fato que marcou a carreira de vocês, algum projeto especial. Foi o primeiro projeto que vocês fizeram juntos? Foi algum outro especial, assim, na questão de proporção? Tem alguma coisa, algo que vocês podem trazer? Eu acho assim, desculpa se eu cortar, mas assim, ó, acho que cada projeto tem alguma essência, sabe? Cada projeto, por menor que ele seja, né? Cada projeto leva uma demanda de estudo, uma demanda de trabalho, né? Então, cada projeto, na minha percepção, é especial para nós, né? Então, ver a realização disso finalizado, né, constituído, para nós também é muito expressivo, né? Muito fantástico isso. Então, para mim, na minha percepção, cada projeto, eu não posso elencar um projeto, né, em destaque. Todos os nossos projetos, né, tem o seu destaque no coração da nossa da empresa. Eu digo que é sempre o último, é o mais especial, né? Porque a cada um que a gente desenvolve, no nosso caso também, o nosso projeto, o último é a Fenamilho. Então, para nós está sendo muito especial. É o mais especial até agora, porque é o último, porque a gente usou todos os outros como bagagem para chegar aqui, né? Então, o próximo também vai ser mais especial e assim por diante. E para ti, Bruno? Projeto, na verdade, é isso, né? É tu se desenvolver para alguém e se desenvolver também. Então, todos eles com certeza são especiais. Eu tenho um fato que para mim foi a virada de chave. Eu desenvolvi um projeto alguns anos atrás em que o cliente solicitou uma demanda muito específica. Projeto comercial para uma demanda bem específica. E muito antes de eu desenvolver, estudar, ir atrás, estudar neuromarketing, posicionamento, muito antes disso, o projeto nos exigiu muito, me exigiu muito. E eu gostei muito porque aquele projeto foi uma virada de chave, né? Esse projeto a gente atuou em parceria com uma agência de marketing também, que é um dos pontos que a gente sempre questiona ao cliente. É importante ter, né? Nem todas as empresas têm, mas quando se tem, facilita um monte. Mas o projeto, ele despertou em mim, particularmente, esse gatilho do comercial. O que de verdade exige um projeto comercial? Né? Tanto um detalhe de uma abertura de porta, um detalhe de um revestimento, o que ele vai representar, o que ele vai significar. E junto de tudo isso, né, é o ponto de investimento, que a gente não pode deixar de citar, né? Cada cliente vai ter um teto de investimento e a gente precisa respeitar muito isso. Então, o que acaba se desenvolvendo, tornando o projeto executável e que represente algo para alguém. Então, é mais ou menos nessa ideia. Então, por que de arquitetura criativa, por exemplo? Porque a gente precisa ser criativo. Vou fazer essa pergunta. A gente precisa ser criativo para chegar num elemento, numa textura, numa cor, num cheiro, para explorar os sentidos do cliente e do nosso cliente, ao ponto de que esse elemento seja barato. É importante, antes de alguém entender o barato. O que é barato? Barato depende do ponto de vista e depende de um referencial, né? Caro é tudo aquilo que as pessoas não dão valor. E barato é tudo aquilo que tem um retorno gigantesco sobre o que está sendo investido. Então é um ponto de referência o barato. Ele não que R$1 pode ser barato e pode ser caro. 10 mil reais pode ser barato e pode ser caro. Então, tudo depende do referencial. Então, essa ideia de introduzir um material, uma textura, algo fácil de ser executado, acaba refletindo na mão de obra. Então, esse desafio, essa criatividade que às vezes a gente precisa criar e ir atrás, ou, sei lá, a gente vai colocar um revestimento no teto. A gente já fez isso algumas vezes e o prestador de serviço disse, cara, eu nunca fiz isso. Isso aqui não vai dar certo.
Então, é uma outra barreira que a gente enfrenta também, mas que acaba dando certo no final e acaba dando um resultado acima da média. E esse projeto que tu me perguntou, né, esse que foi o gatilho para mim, foi exatamente isso. A gente saiu um pouquinho da curva, né, pensou um pouco fora, fez as propostas, o cliente comprou conosco e o cliente do nosso cliente comprou com ele mais ainda. Então, isso é muito satisfatório, né? Essa ponte, essa ligação entre todos eles e o que isso está representando para alguém. Faz sentido, não faz sentido? Né? É muito delicado a gente falar de cada projeto e cada circunstância e relacionado, obviamente, à arquitetura, porque, cara, você pode investir um monte num projeto de arquitetura. E será que tudo aquilo que tu colocou ali, tu está tendo retorno? Essa é uma preocupação gigante que a gente tem no escritório. Será que se eu propor, no caso do projeto que a gente desenvolveu aqui para o stand, né, que acabou, né, pelas questões de tempo e da feira, assim, a gente não conseguiu executar 100% dele, mas é uma preocupação que a gente colocava. Qual é o sentido dessa TV estar posicionada aqui com um painel com essa cor? O que isso vai representar? Né? Você já havia comentado conosco, bom, vai ser um estúdio de podcast, que as pessoas gostaria que as pessoas enxergassem isso. Então, o que isso vai representar? Né? Que cor vai comunicar o que é o grupo para quem está assistindo, né? Por que dessa decisão? Por que da gente utilizar uma cortina, por exemplo? Então, tem vários sentidos. Isso precisa ser respeitado. E é um estudo um pouco mais aprofundado e acaba que, né, demanda mais tempo. É um desafio que nós consideramos um pouco maior. Claro. Não é só o belo, né, como vocês vêm falando no episódio inteiro. Mas, pessoal, eu queria já, né, a gente poder encaminhar um pouco para o final aí, perguntando se vocês têm alguma mensagem para deixar para o público de vocês, para os possíveis clientes. É o momento de vocês falarem onde as pessoas podem encontrar vocês também. Então, fique à vontade aí com o espaço de vocês. O nosso escritório hoje ele se encontra aqui na cidade de Santo Ângelo, no edifício executivo, Rua 3 de Outubro 256, sala 201. Estão todos convidados para conhecer o nosso espaço, o nosso escritório, que da mesma forma é pensado para o nosso cliente. Então, a gente convida as pessoas a visitarem. Nós, há alguns meses atrás, nós fizemos um investimento alto. A gente desenvolveu um sistema para o nosso cliente, em que esse sistema, o cliente consegue acessar todos os detalhes do projeto, toda a parte de documentação, todas as etapas de desenvolvimento do projeto, todas as etapas de desenvolvimento da obra. Então, a gente pensou nisso com muito carinho para o nosso cliente, de uma forma em que ele possa estar 100%, 24 horas por dia, em contato com tudo aquilo que ele nos contratou. Então, a gente considera isso bem satisfatório. Os clientes estão nos dando um retorno muito positivo, né? A gente, em breve vamos ampliar ele, vamos dar um upgrade nessa plataforma para que, né, algumas até solicitações dos nossos próprios clientes. Então, era um teste que a gente ia fazer, um risco relativamente alto, e foi satisfatório. Relacionado também a parte de projetos e a mensagem, né, que tu falou. Da nossa parte, assim, a gente entende que é importante pensar em arquitetura, pensar se aquilo de verdade está fazendo sentido para ti. A gente costuma dizer que o projeto de arquitetura ele não deve seguir uma tendência. Respeitamos todos que seguem, mas a tendência ela pode ser usada ou não conforme o propósito e conforme aquilo que a empresa ou a pessoa, falando em residencial, se propõe.
né? Então a gente acredita, usa a tendência, mas não como balizador. Ela pode estar ou pode não estar. Então é algo que a gente gostaria de deixar. Complementando o Bruno, se eu poder complementar, né? A gente projeta para as pessoas, né? E que sentido tu vai fazer para ti na tua vida, né? Se tu chegar no espaço onde tu tá e não se sentir bem, né? Uma casa, não adianta eu chegar lá, eu vou enfeitar a casa. E tem muito relato dos nossos clientes também, né? Eu chegar na minha casa e não ter a minha identidade, né? Não tem identidade do cliente. Então, nós temos muito essa preocupação, sabe? O bem-estar do nosso cliente, porque nós projetamos para as pessoas, né? Então, isso a gente nos move bastante. Isso é muito bacana a gente estar sempre alinhado ao nosso propósito e não só vender para ganhar dinheiro, só fazer projeto para cobrar mais, e é uma consequência, isso não é errado, né? Mas é uma consequência daquilo que estaria enraizado, que é o nosso propósito. Bom, nós estamos já encaminhando esse episódio ao final. Muito boa essa conversa com vocês, o tempo passa voando. Ficaria muito mais tempo aqui, mas gostaria que vocês deixassem suas considerações finais. Aí pode falar endereço, Instagram, onde encontra, pela plataforma Unio também, em outros lugares. E fiquem à vontade então para deixar as suas considerações. Então, nosso Instagram é @arquitearquitetura. Nós estamos cadastrados na plataforma Unio também. Se for do desejo de vocês, aí podem nos encontrar lá. Podem fazer contato direto. No nosso Instagram, inclusive, a gente tem ali os links de acesso. Pode acessar a nossa página, pode nos chamar no WhatsApp. A gente sempre vai estar feliz em poder atendê-los. E reforçamos também o convite. As pessoas conhecer o nosso espaço, né? Conhecer tudo isso que a gente falou. Lá no nosso espaço tem para as pessoas poder vivenciar um pouco disso, né? E para nós conversar, tomar um café lá conosco, vamos ficar bem felizes aí. Isso mesmo. Mais uma vez, queria agradecer, né, a oportunidade do espaço aqui no podcast 10 Mais, né, e reforçar mesmo o convite, né? Nos sigam nas redes sociais aí também, ter material, toda hora está vindo material novo, né? E deixo também uma mensagem, né, para esse espaço aqui também, né, que vida longa aos 10 Mais. Muito obrigado, né? Eu acho que esse podcast enriquece bastante as pessoas, né, com conteúdo, com mensagens, né? E como nós conversamos anteriormente, né, a gente não cresce sozinho, né? A gente tem um elo aí e vai se ligando. Com certeza, ninguém cresce sozinho, né? O Jacques ontem falou uma frase aqui bem bacana. Se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir mais longe, vá acompanhado das pessoas certas, né? Então, pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um 10 Mais podcast oficial da Fenamilho. Hoje aqui com o Bruno e com o Faido da Arquitetura Criativa. Nós ficamos muito felizes com a confiança deles no 10 Mais podcast como patrocinadores ouro. E vocês ainda tenho certeza que verão cortes desse episódio aí rolando nas redes sociais, no Instagram, porque foi algo muito relevante, conteúdo muito bacana que as pessoas talvez precisem ouvir para se tocar, de entender exatamente quais são os princípios, né, que tem que ter a arquitetura para que tenha resultados, né? Então, um abraço a todos que nos assistiram e até o próximo episódio.